Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer a nossa oração de gratidão. Estamos no primeiro dia do ano, de um novo ano. Isso, se não mudar atitudes, mudança de ano não muda nada. O que muda na vida são mudanças de hábitos. Eu desafio você nesse novo ano, desenvolver o hábito da gratidão. É o melhor investimento que um ser humano faz em si, é desenvolver o hábito da gratidão, porque a gratidão ativa o que mesmo? A memória. E o segundo hábito que constrói o seu futuro, que é o primeiro para o futuro, mas é o segundo de importância pessoal, é abençoar os outros, porque é abençoando que somos. Então está aí duas excelentes sementes para se preparar para a vida. E aí não precisa contar tempo, a bênção vai lhe alcançar aonde você estiver. Amém. Pai, muito obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Estamos iniciando no nosso calendário primeiro dia de mais um ano. Mas para ti, Senhor, não há diferença. Um dia para o Senhor e 1000 anos não há diferença. Mas nos colocamos diante de ti para o início dessa nova etapa que teremos, e queremos sermos gratos a ti, porque até aqui a boa mão do Senhor tem trazido a bom termo esta obra. O Senhor tem tido um cuidado muito especial conosco. O Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos dado as provisões, nos dado a proteção, e também tem nos projetado e nos feito vencedores. Muito obrigado por cada vida que tem crido nas mensagens e ensinos que saem desse altar. Muito obrigado pela fidelidade da tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E nos colocamos diante de ti como intercessores de nossos irmãos. Eu quero confirmar cada oração feita nesse lugar. Senhor, à medida que cada um é grato a ti, eu sou grato também, porque estão reproduzindo o ensino que vem de ti. Também eu quero abençoar todos aqueles que abençoam, pois também estão fazendo e replicando verdades que vêm como instrução para a vida. Nós queremos abençoar e confirmar cada oração e pedir, Pai, que a tua graça seja sobre cada vida, e que faça, ó Senhor, e que oportunize a cada um uma melhora, crescimento e, ó Senhor, e um futuro promissor. Eu abençoo a todos, e que na continuação desse culto o Senhor use de misericórdia para com todos, falando individualmente com cada um, e que a palavra venha, Senhor, e seja semente na vida, e que cada coração seja um terreno fértil. Em nome de Jesus peço-te essas bênçãos. Amém. Você tem motivos para agradecer, abra um sorriso e cante de todo o seu coração. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu.
podeis tomar assentos. Antes de ouvirmos a palavra, a ministração dessa noite, só fazer uma pergunta. Quem não esteve ontem à noite aqui, levante a mão. E quem não esteve também, bom, de manhã veio pouca, está bem renovado. Mas quem nas últimas 24 horas é o primeiro culto a Deus? Levante a mão. Tem bastante gente, então preciso repassar a palavra que Deus nos deu. Aqui está como ano de dependência, porque a palavra que Deus nos deu para o ano de 2017 foi na madrugada de sábado, e esse ajuste aí foi feito na sexta-feira, devido aos problemas sindicalistas, que tem até tal hora para trabalhar. Os fornecedores do material iam encerrar sexta-feira de tarde, e até sexta de tarde tinha que estar impresso. E Deus me deu a palavra da madrugada para sábado, que esse ano de 2017 será o ano da justiça. O grande problema é que o cristianismo está perecendo por falta de conhecimento. Quando ouvem a palavra justiça, ficam com medo. Você tem medo que o trono de Deus esteja em sua área? Porque justiça é a base do trono de Deus. Justiça é a justa retribuição, é a recompensa, é o fiel da balança. Então esse ano será o ano do fiel da balança. O corrupto vai pagar. Não se preocupe com o Lula, com essa cambada toda aí que saqueou as economias do Brasil. Não se preocupe, Deus é que vai tratar. Ele disse que é Ele que vai tratar. Mas como Ele também retribui as obras de cada um que se ajusta. Dizia aos justos que bem lhes, porque comerão dos frutos das suas mãos. Ai do perverso, mal lhe irá. Então o crente que tem medo da palavra justiça é o crente desobediente. Porque a justiça para o obediente é a aprovação de Deus, é a bênção de Deus lhe seguindo, são as provisões de Deus lhe assistindo, é a proteção de Deus lhe acompanhando. Justiça para o ímpio é resultado do mal que fez, porque cada um colhe segundo a espécie da semente que semeia. Abraão creu em Deus e Deus o atribuiu como justiça. Mas Abraão creu, mas a fé exige atitude, que são escolher, decidir e agir. Ele ouviu o convite de Deus, ele deu crédito, saiu, andou, e na trajetória por onde estava andando, os problemas que surgiam, ele ia sendo sempre solução. Amém? Então fé sem obras se torna uma fé morta. Então Abraão creu em Deus e Deus atribuiu como justiça a ele. Se você crê, Deus pode também começar a justificar a sua vida, atribuir justiça, e o fruto da justiça é paz. Isso não tem preço. Amém? Então, para os irmãos que não vieram, adquirem a ministração de ontem, também de hoje de manhã, e também, amados, a nossa revista
está à disposição para quem lê. Se você não tem o hábito de ler, por favor, não precisa levar. Não faz diferença. Aliás, faz diferença sim, se não levar. Porque se você não levar, alguém vai levar para alguém que vai ler. E se você leva e não lê, vai ficar onde? Numa prateleira. E o máximo que pode se tornar é um objeto de brinquedo para crianças se entreterem. Mas se você quer uma boa leitura, estar informado do que é o MBCV, para não, olha, eu aconselho os membros, principalmente os membros, se informarem do que é o MBCV, o que o MBCV faz, para mandarem calar a boca quem fala mal. Porque ninguém atira pedra em árvore que tem fruto. Ninguém dá coice em cachorro morto. Amém? Então, membros que não sabem a extensão dessa obra, a abrangência dessa obra, e deixa qualquer religioso tá jogando pedra. Porque quem cala? Quem cala? Então, está aí. Nós oportunizamos tudo que a pessoa precisa para não ser enganado, para não ser cobaia, para não ser falsa testemunha também. E queremos dar as informações. Os cultos normais, amanhã das 7 às 8 temos um culto para empresários, para desempregados e para lideranças e funcionários aqui do MBCV. E no dia 6, aliás, quarta também o culto, amanhã à noite culto para obreiros, e no dia 6 tem a reunião para as mulheres virtuosas, às 20 horas. Também às 23 horas, a vigília de oração. Só fazer uma pergunta para os irmãos ver que as pessoas que não sabem como é a organização da igreja, acreditam nos falsos religiosos. E eu pergunto, eu gostaria que você respondesse. Você porventura já não ouviu alguém criticar que aqui no MBCV não se ora? Quem já ouviu isso? Não tem oração? Eu pergunto, qual é a igreja? A maioria das igrejas não fazem isso. Nós temos uma vigília por mês aqui. 1 hora antes do culto, tem um grupo de intercessão orando. Nós temos uma torre de oração 24 horas. Que a pessoa se inscreve para orar 1 hora. E se a pessoa é comprometida com Deus na oração, 1 hora é pouco. Ela leva a cartilha para casa e ora em casa também. E ele orando pelos outros, ele não precisa orar por si. A bênção vai lhe acompanhar, porque Deus não fica devendo nada para. Amém? Então estão aí essas instruções práticas. E no sábado teremos a nossa promoção de meios frangos. Os meios frangos não é um produto social para consumo próprio. Ele é bom, mas ele é um veículo evangelístico para você ganhar alguém, trazer alguém a vir conhecer a igreja, provar, porque há um conceito pré-estabelecido que crente não produz coisa boa. Realmente, crente não, mas nós aqui servimos ao reino. Amém? Nós procuramos ser cristãos, seguimos o modelo de Cristo, procuramos ter equilíbrio e crescemos nas 3 áreas: espiritual, social e material. E no próximo domingo teremos a ceia, que é uma das ordenanças que Jesus deixou. E também, o dia 13 a 15, teremos um retiro diferente. O retiro será para aprender algo que se usa diariamente e que hoje, pela mudança na economia,
precisa se ajustar e valorizar coisas que se estão perdendo. Então teremos um retiro do amor, sabor e lazer. O amor e sabor é um curso de gastronomia que ensina novas receitas, reaproveitamento, armazenamento de alimentos para não se perderem. Está aí a oportunidade. E quem está indo é quem sabe. E eu pergunto, essa nova geração que pensa em casar, sabe fritar um ovo já? Sabe descascar um abacaxi? Não vou fazer outras perguntas para não envergonhar. A igreja oportuniza. E ainda como o local lá tem piscina, tem espaço de lazer, então pode unir os três: amor, sabor e lazer, no dia 13 a 15. E do dia 20 a 27 o Acampa Verão. Esse programa, esse evento para juniores e adolescentes, esse ano será de 5 anos a 17 anos. Está aí a oportunidade para você dar uma férias construtiva, um lazer construtivo para o seu filho. E também nós desafiamos aos irmãos que queiram ser abençoados. A casa de passagem, onde tem crianças recolhidas por ordem judicial, a igreja conquistou credibilidade, e programas que a igreja promove, o juizado libera eles. E em todos os últimos anos aí, essas crianças das casas de passagem têm ido também no Acampa Verão, porque membros do ministério estão patrocinando o custo. É uma semana, 8 dias, refeições e todo o cuidado com essas crianças. E vai, no mínimo, se vai, suponhamos, 20 crianças, tem que ter quantos líderes, pastor Cleones? Para 20 crianças? Para cuidar 20? Olha aí, os irmãos ouviram? Para cuidar 20 crianças, precisa 18 líderes, porque são cuidados 24 horas. E tudo isso aí gera despesa, tudo isso é uma organização, tudo isso é um preparo, porque simplesmente nós não arregimentamos as pessoas apenas de boa vontade, arregimentamos pessoas para servir, que carreguem consigo qualificações, formação pedagógica, que conheçam como tratar com essas faixas etárias. Então, por isso que justamente o nosso crescimento e o trabalho que nós prestamos incomoda sim os religiosos que não fazem nada e ficam com ciúme da bênção que Deus derrama nesse lugar. Porque eu até esqueço de manifestar os testemunhos de curas, de milagres, de soluções, de vitórias que o povo de Deus está tendo aqui. Mas eu deixo que a vida fale. Então, os irmãos que queiram serem abençoadores, você pode direcionar uma ajuda para patrocinar crianças da casa de passagem. Amém? E quantos querem um ano melhor? Então abençoe mais, ore mais, busca mais, seja melhor, porque é o que sai de você que vai criar o que você vai encontrar nos 365 dias que teremos pela frente. É o que sai de cada um, é o que vai voltar. Amém? E não esqueçamos de abençoar os vizinhos, porque é abençoando que somos. Pastor Luciano. Então, os irmãos que querem a revista, procurem no balcão, está à disposição. Amados, a revista é um veículo evangelístico para ser usado. Amém? Não é para ser guardado.
ou produto decorativo para crianças se distraírem. Amém? Ficamos em pé, vamos abençoar o pastor Luciano, que estará ministrando a palavra nesta noite. Estenda a mão para cá. Pai, eis aqui o vaso que o Senhor estará usando nessa noite para transmitir o ensino, a instrução, o preparo para o crescimento do povo. Que seja um canal nas tuas mãos, sensível à tua voz, mas também disposto a transmitir tudo quanto da tua parte lhe será dado. Como igreja nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, por favor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Um feliz e abençoado ano novo a todos os irmãos. Hoje, 1º de janeiro de 2017, é uma data muito significativa para nós. Porém, como bem já foi dito aqui, a simples mudança de calendário, ela não muda, mas ela proporciona a organização de uma mudança. O fato de ter terminado um ano não faz esse ano diferente, se você não tiver ações que produzam mudanças. Porém, a Bíblia, ela nos ensina tudo o que nós devemos saber, e ela nos traz tudo em forma de princípio. E na palavra existem mistérios, nela existem fórmulas e conceitos que estabelecem a vida. E tudo o que nós aprendemos, nós devemos saber que existem normas para que colhamos os resultados que esperamos ter. Se você não entender essas normas, os resultados positivos, eles serão esporádicos. E os ruins, você vai sempre procurar justificar como a ação do inimigo ou responsabilizar alguém por aquilo que de ruim te acontece. E não é assim. Nós somos responsáveis pelos resultados que geramos e por aquilo que atraímos. E se você não souber aplicar esses princípios, você não consegue materializar aquilo que espera e até sabe que tem capacidade para desenvolver. Bem, dito isso, quero começar esta ministração usando como base o dia 1º. Por quê? Porque o homem, ele foi feito da terra. A terra é a nossa matéria-prima. O homem não foi feito de um meteoro ou de algo sobrenatural. O Senhor usou uma matéria-prima a mais abundante no planeta, tanto que dá nome a ele, porque o homem é feito de terra e água. 75%, 80% do corpo é água. Por quê? Porque o homem, para ser feito, o Senhor usou água para fazer o barro e para moldar o corpo do homem. Então é terra com água. O que havia de mais abundante, o Senhor usou. Isto significa que nós temos uma origem, e esta origem nos ensina a gerar os resultados que queremos ter. Deus colocou o homem na terra para governar ela, mas não colocou o homem na terra acima das leis da natureza. Deus disse para o homem: governa e sujeita ela, e os animais e a natureza que está nela. Mas o homem não está acima das leis da natureza. Ele está na terra para cumprir e fazer cumprir estas leis. E toda vez que o homem infringe uma lei natural, ele atrai uma sanção contra ele.
Entre as leis da natureza, nós temos uma que é muito clara: a natureza é cíclica. Nós temos as leis das estações, a primavera, o verão, o outono e o inverno, elas mudam a cada 3 meses, você querendo ou não, ela muda. Porém, dependendo da região em que você está, você não consegue ver distintamente as mudanças de estações. Por exemplo, você vai para a região norte do Brasil, ou nordeste, o inverno deles tem 30 graus. Que inverno é esse para nós? Você vai para o deserto, lá também é verão sempre. Vai para o Polo Sul ou Polo Norte, vê o que eles entendem por verão. Hoje está calor, fez 5 graus. Que calor aqui. Agora, existem regiões do planeta, como o início do hemisfério norte, aonde as estações são muito bem definidas. E você consegue ver exatamente o que é verão, o que é primavera, o que é outono e o que é inverno. Dependendo da região em que você está, você vive uma ou no máximo 2 estações em um ano. E dependendo do modo como você entende a vida, você também está sempre vivendo entre 1 e 2 estações. E aqueles que veem a vida de um modo errado ou equivocado, eles nunca conseguem sair do outono e do inverno. Porque o outono é o período das perdas e nunca deixa de perder. E o inverno é o período do claustro. É o momento de viver recolhido, escondido, guardado. E assim muitos vivem a vida, sem poder manifestar e expor os seus valores, os seus talentos e usufruir do que melhor ela tem. Já aqueles que vivem uma primavera estão sempre florescendo projetos e vida. E aqueles que vivem o verão estão usufruindo tudo que geraram. A nossa diferença para a natureza é que o calendário determina a mudança da estação. Para nós, não é o calendário que determina, porque hoje nós vivemos a estação do verão aqui, mas a sua vida pode estar sendo um outono ou um inverno. O que determina a mudança da sua estação não é um período de tempo, mas são as ações que você tem no tempo. E se você tiver as ações corretas no tempo, você consegue fazer com que o outono e o inverno sejam tão esporádicos para você, como é para aqueles que vivem no Nordeste brasileiro. As suas ações determinam a estação que você vive. E para isso você precisa entender o tempo. O dia 1º, ele tem uma importância para nós, porque é um período em que você tem a oportunidade de se organizar e gerar no homem um comando que diz a ele que virou uma página, mudou algo. Essa utilidade a data de hoje tem. Fora isso, é apenas mais um dia no calendário. E eu quero ler com você um texto na palavra que está no que está no Salmo 90 e no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Saber contar os dias é você compreender as ações que proporcionaram os resultados que você é hoje.
Porque a nossa vida, no dia de hoje, ela é o resultado do nosso modelo de gestão até aqui. O modo como nós administramos a vida nos fez o que somos. E como é que nós aprendemos a contar os dias? Aprendendo a usar a primeira moeda que Deus proporcionou ao homem quando o criou: o tempo. O tempo é uma moeda que o Senhor dá, é um valor, é um dinheiro, é um bem que o Senhor dá ao homem todos os dias. A pessoa que não sabe administrar o tempo, não sabe administrar a vida. Aquele que não sabe administrar o tempo, não sabe administrar negócios. Quem não sabe administrar o tempo, não administra relacionamentos. Quem não administra tempo, não administra bem algum. Porque se você não administra o tempo, você não administra a vida. Porque a vida é medida pelo tempo. Quantos anos você tem? Há quanto tempo mora aqui? Há quantos anos trabalha nessa empresa? Quantos anos tem teus filhos? Há quantos anos você é casado? A vida é medida pelo tempo. Se você não sabe administrar o que mede a vida não terá gestão produtiva sobre o seu governo. Ao saber administrar o tempo, o homem aprende a administrar a vida. Por isso que a palavra de Deus ela é tão enfática na questão do tempo. E quando você se propõe a entender a ciência do tempo, você passa a compreender o que a vida pode te proporcionar nesse tempo. Porque você não pode querer ser hoje o que era para você ter sido quando tinha 20 anos, se hoje você tem mais de 40. Eu já disse uma vez aqui que o meu filho, perguntando quanto custava um carro que eu havia comprado, ele disse: pai, com esse valor tu podia ter comprado um Camaro. Aí eu respondi para ele assim: meu filho, quando eu tinha idade para ter um Camaro, eu não tinha dinheiro. Hoje eu tenho dinheiro e não tenho a idade mais. Porque um pastor com filhos andando de Camaro deve ser uma coisa ridícula. Ainda mais amarelo. Quando eu tinha a idade para isso, eu não tinha o dinheiro. Mas quando eu tive o dinheiro, eu já não tinha mais a idade. Então eu investi num carro que representava a minha idade e o que eu sou. Essa é a forma de nós entendermos o tempo e a realidade. O que passou não volta mais. Se você tinha um sonho na sua juventude que lhe faltou dinheiro para realizar, quando você alcança a idade adulta ou madura, não quer dizer que você pode retroceder em tudo para resgatar os teus sonhos, ou querer fazer uma dívida para realizar o sonho. Sonho que você precisa fazer uma dívida para realizar, ele se torna em pesadelo. Esse ano eu vou ter as férias dos meus sonhos. Tem dinheiro para isso? Não? Então você vai ter um ano de pesadelo. Comprei o carro dos meus sonhos, com carnê ou sem carnê? Se é com carnê é pesadelo, não é sonho. Comprei a casa dos meus sonhos, pagou à vista ou financiado em quantos anos? Sonho não gera dívida. Sonho
não tem conta para pagar. Sonho é aquilo que você materializa, que você atrai, que você gera e não fica devendo. Isso é sonho. O restante pode ser consumismo, mas não sonho. Quando foi dito para que o homem aprendesse a contar os dias para alcançar coração sábio, demonstra que durante os seus dias ele tem vida em crescimento. Qual é a projeção que você faz para a sua velhice? Decrescer ou crescer? Se você tem medo da velhice, você precisa ler Provérbios. Aliás, para qualquer área da vida. Mas lá diz enfaticamente por inúmeras vezes que a sabedoria é o melhor plano de previdência privada que existe. Porque ela prolonga os dias com qualidade. Ela dá estabilidade na vida e condições de você ter uma velhice aonde usufrua muito mais do que aquilo que pôde usufruir do tempo de vida chamado útil para o trabalho. Ao aprender a contar os dias, você projeta uma vida em crescimento durante toda a sua passagem terrena. E isso é tão importante para entender o que eu acabei de mencionar, que em Eclesiastes capítulo 13, verso 1 e até o verso 8, fala bem a comparação de uma com outra. Mas saber que tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo, e para tudo tem que haver um propósito. E o tempo, ele oportuniza. O tempo, ele atrai. O tempo, ele ensina. O mesmo Salomão, no capítulo 9, no verso 11 do livro de Eclesiastes, ele diz: observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Quando chegarmos diante de Deus, ninguém poderá dizer assim: eu não tive oportunidade, ou não me deram uma oportunidade, não me valorizaram, não me reconheceram, eu não fui entendido. Ninguém poderá dizer isso para Deus, porque o tempo revela que a ocasião e a sorte vêm para todo mundo. Isso, traduzindo para a nossa linguagem, chama-se oportunidades. Já é dito que sorte é o resultado da junção do preparo com a oportunidade. Porque se você se prepara, você atrai uma oportunidade. Mas se a oportunidade vem e você não está preparado para ela, ela passa e você não consegue aproveitar. Porque nós atraímos. O ser humano, ele tem vida. Tudo que possui vida tem o fôlego divino. E tudo que tem o fôlego divino tem um poder imanente nele. E o primeiro poder dado é o poder de gerar vida. Por que nós estamos aqui? Porque os nossos pais nos geraram.
Por que que eles nos geraram? Porque eles tinham vida. E eles nos geraram semelhantes a Ele. Quando Deus criou o homem, Deus dotou o homem com características, e essas características estão lá no projeto original, Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se nós somos semelhantes a Deus, nós temos várias características, entre elas o que está lá em Eclesiastes 3:11, a eternidade está em nós. Mas os atributos divinos também estão em nós. Quais são os atributos divinos que estão em nós? O homem é criador. Nós estamos em um ambiente criado pelo homem. Deus criou o inverno, o homem e o ar-condicionado. Deus criou os alimentos, o homem, o modo de prepará-los e os utensílios para preparar ele. Deus criou o fogo, o homem o fogão. Deus criou a luz natural, o homem a artificial. Por que que o homem criou? Porque o homem tem atributos divinos. O homem também é criador. Deus criou o mundo para que o homem habitasse e deu o comando desse mundo para o homem. E uma vez que o homem tenha assumido o comando deste mundo, ele fez o seu mundo habitável. Deus criou um mundo habitável para o homem, mas o homem adaptou esse mundo habitável de acordo com a sua criação. Hoje, o seu mundo habitável é o resultado do que você criou. A sua realidade hoje foi você quem criou ela. Fui eu quem criou ela. Nós criamos a nossa realidade. Como nós criamos a nossa realidade? Pelas nossas ações. Porém, o homem, ele não consegue entender o que faz ele agir desta maneira. Porque depois de automatizado o comando, o homem passa a agir desse modo. E por mais que lute contra e reconheça que está errado, se ele não usar o poder da substituição, ele continua nos mesmos programas. E isto só é possível quando ele reconhece que precisa mudar. Se você não reconhecer que precisa mudar, você não terá mudança de resultado. É indispensável que você mude para que os teus resultados acompanhem a mudança. Nós atraímos o que somos. O que eu tenho dentro de mim atrai o que está fora. O que você deseja atrair, você precisa implantar para você atrair. Foi distribuído aqui, lá atrás tem, na recepção, uma folha com os alvos e os propósitos para esse ano novo. Eu não sei se você tem ela consigo, se não tem, na cadeira da sua frente tem um bolso com folha. Se você não tem uma folha, pegue uma dessas para anotar. Por quê? Porque eu quero falar com você agora como implantar um novo sistema para atrair resultados que eu desejo.
Eu não tenho como falar aqui pormenorizadamente, mas ao menos dar a você uma luz de como fazer, isso é possível. Dentro das 3 áreas, a espiritual, a social e a material que o homem tem na sua vida, você necessita ter uma organização. Você precisa aprender a se organizar. Sabe por quê? Porque problema gera metástase. Sabe o que é metástase? O sujeito tinha o câncer na próstata, e aí foi diagnosticado como curado. 4 anos depois aparece no fígado. Mas como se ele estava curado? Saiu de uma parte do corpo e foi para outra. Isso é metástase. Se você tiver um problema na área financeira, na área material, se você não solucionar esse problema, ele vai chegar na sua área social, ele vai chegar na sua família. E se você não se importar com esse problema na sua área familiar, ele vai parar na sua área espiritual. E quando você se aperceber e quiser realmente mudar, você estará com um problema generalizado, que nem sabe aonde começou ou onde atacar, porque está com problemas espirituais, sociais e materiais, porque não atacou o problema na fonte dele. Saber separar a vida em áreas é manter todas elas organizadas. Saber compreender como cada uma funciona é ter solução para todos os problemas que são gerados nelas. Porque tudo que você não sabe, você é dependente. Você depende de alguém para aquilo que você não sabe ou não tem. Se você quer ter uma vida independente, seja uma fonte geradora de solução em todas as áreas. E aí sim você terá liberdade. A primeira área posta aqui nos alvos e propósitos para o ano de 2017 está falando sobre vida pessoal e família. Veja, todos querem ser melhor naquilo que fazem, mas preste atenção, eu nunca serei melhor como pastor se eu não melhorar como pessoa. Você nunca será um pai melhor, uma mãe melhor, um filho, uma filha melhor, um patrão, um empregado melhor, se você não melhorar como pessoa. O homem faz tantos cursos para aprimorar o seu conhecimento nas áreas em que atua ou tenciona atuar, mas não investe na sua melhora como pessoa. Se você não for uma pessoa melhor, de nada adianta você se qualificar profissionalmente, porque a tua vida pessoal vai puxar para o buraco a tua carreira. Se você quer melhorar em qualquer área da sua vida, comece melhorando como pessoa. Se você quer que a sua família seja melhor, você tem que ser o primeiro a melhorar nela. Se você quer que as suas amizades sejam melhores, você tem que ser um amigo melhor. Se você deseja que os teus relacionamentos cresçam, você necessita crescer. Tudo
está baseado no ser. Aquilo que você é determina o mundo que você constrói. Então, avalie no que você pode melhorar. Como eu posso saber no que melhorar? Primeiro olho o que eu sou. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor, eu tenho as minhas atividades profissionais, eu tenho serviços que presto, pessoas como me relaciono, eu tenho amigos. Então, naquilo que eu tenho, é a forma que Deus me dá de materializar o que eu sou. Então, em tudo que eu tenho, eu serei melhor. Esse é um ponto determinante para você melhorar na vida. É começar a ver o que necessita melhorar. E aquilo que está bom, quando você melhora, o que você experimenta? Crescimento. Crescimento é melhorar o que está bom. Isso é crescimento. Quando está ruim e você melhora, você estruturou para crescer. O problema é que as pessoas pensam assim: estava ruim, resolvi. Eu pedi perdão, eu paguei a conta, eu acertei a situação. E aí pronto, já quer uma árvore dando fruto. Não, você apenas arrumou o terreno para crescer. Só isso que você fez. Agora, melhorando o que está bom, você tem crescimento. Mas arrumar o que está ruim para que fique bom, não é crescimento, é preparação. Então, aquilo que está ruim precisa ser consertado. E o que está bom quando melhorado é o que você conhece como crescimento em resultados. Por isso, avalie-se como pessoa. O livro de Provérbios, acho que é no capítulo 13, verso 20, fala que pelo seu conhecimento, 13, meu querido, 13. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Eu sei que falando aqui, muitas pessoas pensam assim: tá, mas e como é que eu faço isso? Você precisa aprender. E um dos graves problemas do homem é achar que sabe. O que acha que sabe é o sabido. O que reconhece que precisa aprender é o sábio. É essa a diferença. O sabido é aquele que acha que sabe tudo. O sábio é aquele que reconhece que precisa aprender. Se você fala com uma pessoa e ela tem resposta para tudo, e você está vendo que a vida do sujeito está um caos, esse é o sabido. Porque se realmente soubesse, a vida não estava daquele jeito. O sábio, ele tem resultados, mas ele não fica focado nos resultados, ele fica focado aonde? No que eu preciso melhorar. O que eu preciso aprender. Então, para você ser uma pessoa melhor, você precisa mudar relacionamentos. Você precisa mudar pessoas com quem você conversa. Você precisa diminuir o seu tempo nas redes sociais e se socializar com pessoas que produzem e promovam resultados. Você precisa afastar-se
um pouco, ou dependendo dos casos, muito, daqueles que não contribuem em nada para o seu crescimento, ao contrário, mantém você preso na mediocridade, pelas conversas, pelas ações e pelas propostas que se são feitas. Eu sei que é difícil mudar esse comportamento, porque muitos desses casos têm ligação afetiva, ou amizades de muitos anos, e até gratidão de muito tempo atrás. Você não precisa ser indelicado, grosseiro, mal educado, não, basta arrumar o que fazer. Você se reúne e sabe que na quarta-feira à noite é o dia de se reunirem lá. Aí você tem um propósito agora: eu vou no culto. E aí você diz: eu vou no culto, quer ir comigo? Vou na igreja. Vamos junto na igreja? Se esta pessoa não quer crescer, o que ela vai fazer? Ela não vai vir. Se não é na quarta-feira à noite, arrume um curso para fazer. Envolva-se em alguma atividade que a igreja proporciona. Crie algo que envolva o seu tempo para te promover resultados que você precisa, em um horário em que você usaria para aquilo que é abstrato ou infrutífero. Se você não consegue largar a novela, que vai de segunda a sábado, arrume um curso para a hora da novela de segunda a sábado, ou marque um horário na torre de oração de segunda a sábado. Se você não consegue, por conta própria, gerar um resultado, crie uma circunstância que coloque você comprometido a realizar o resultado. Mas faça algo para promover o seu crescimento. Melhorar como pessoa. Você sabe o que quer ser? Ou você está na vida a passeio? Vamos falar sério. Não que eu esteja brincando aqui, mas fale sério com você mesmo. Responda a pergunta: o que você quer ser? Essa era a pergunta que faziam para nós quando éramos crianças, pois a maioria dos adultos que eu conheço precisariam fazer essa pergunta de novo. O que você quer ser? Aí alguém: eu já estou aposentado, não preciso ser mais nada. Não, meu filho, tu está vivo, tu está respirando ainda, tu tem que ser alguma coisa, pelo amor de Deus. Você está vivendo um novo tempo na sua vida, você já deixou de ser aquilo que queria. Isso não quer dizer que você não vai ser nada agora. É por isso que muitas pessoas, após a aposentadoria, morrem ou adoecem, porque deixaram de ser. Você nunca pode deixar de ser, pelo simples fato de que você é. Então a pergunta é: há um tempo determinado para todas as coisas. O que você quer ser? Se você já é, entenda, a vida é cíclica e o tempo muda. Isto significa que você terá que ser outra coisa. Você terá que gerar recursos de outra forma. Você terá que apresentar serviços de outra maneira. Você terá que se comunicar de outro modo. A vida não para.
E uma pessoa que não projeta o que quer ser, ela é um barco navegando à deriva. Não tem noção de que porto vai chegar. Qualquer ilha para ele é a salvação. Porque não sabe onde quer chegar. O que determina onde você quer chegar é a escolha que você faz do que quer ser. Então, nos alvos, coloque lá o que você quer ser. Você quer ser um pastor? Você quer ser um professor? Você quer ser um empresário? Um advogado? Você quer ser um homem de negócios? Você quer ser um pai de família? O que você quer ser? Você sabe? Coloque isso. Não olhe a sua idade hoje. Não olhe a sua condição financeira hoje. Olhe o que você quer ser. E aí você passa a atrair. As pessoas hoje não têm mais projeção para a sua vida, porque ao invés de olhar para o que querem ser, olham para o que têm. E o que tem é uma tragédia. O que tem é impossibilidade. O que tem é problema. E enquanto olha para o que tem, nunca consegue ser. Olhe para você e decida o que quer ser, e a partir daí você começa a atrair o que quer ter. Esse é o processo. Então, nos alvos, diga lá, pode ser mais de uma coisa. No meu eu coloquei umas 4 ou 5 pelo menos. O que você quer ser? Tudo que eu coloquei nos meus alvos eu já sou. Mas eu quero crescer, então eu tenho que melhorar. Porque o dia que achar que alcancei o ponto máximo, é a hora que começou a cair. Não. Quando eu olho para o que eu quero ser, eu olho para cima. Porque eu preciso aprender mais. Eu preciso desenvolver mais. Preciso crescer mais. Então, mesmo que você já seja, melhore, colocando querendo ser. Isso é baseado num objetivo que você tem na vida. Qual é o seu objetivo para a sua vida, para a sua família, para os seus relacionamentos? Qual é o objetivo que você tem? Qual é o objetivo que você tem com os seus filhos? É criar eles, casar e eles que se virem. Isso é o objetivo que se tem para filho, meu Deus do céu. E depois, quando eu ficar velho, eles cuidar de mim. Cuidado. Qual é o objetivo que você tem com seus filhos? Qual é o objetivo que você tem com os seus amigos? Coloque nos seus alvos, coloque nos seus propósitos. A vida ministerial, a vida espiritual, a vida com a igreja. A segunda área dos alvos. O que você tem organizado? Porque aqui, meu irmão, está a tua eternidade. É na tua vida espiritual. O corpo vai deixar de existir, o corpo terreno. O que você está fazendo para crescer espiritualmente? Como uma pessoa pode crescer espiritualmente? Se relacionando com Deus. E como é que eu desenvolvo o relacionamento com Deus? Deus é uma pessoa. Se Deus é uma pessoa, Ele já me ensina o princípio. Se eu vou melhorar meu relacionamento com Deus, eu tenho princípios que eu conheço. Quais são os princípios que eu conheço? Como eu faço para me relacionar com alguém? Como é que você faz para atrair a amizade de alguém que está acima de você?
Como você faz para desenvolver relacionamento com quem está muito além da tua realidade? Você tem que chamar a atenção dessa pessoa. Ninguém consegue acesso a quem está muito acima sem chamar a atenção positivamente. A Bíblia nos ensina isso. Quando Deus foi procurar um homem para desse homem fazer com que a terra fosse salva do dilúvio, ele estava a fim de destruir a terra inteira. Mas aí ele viu Noé. Não, esse é justo. Esse eu quero para mim. Antes mesmo de Noé, o mundo já estava virando um caos. Mas havia um homem na terra que tinha ações que atraía Deus para o lado dele. Enoque. E aí Deus diz: não, a terra não te merece, eu vou te tomar para mim. E tomou o Senhor Enoque para si e não se viu mais, porque Deus o tomou. Quando Deus quis criar um povo, uma nação sua, Ele procurou na terra e achou um que tinha ações diferentes. Abraão. E disse: sai da tua terra e sai da tua parentela, sai desse teu meio e vai para a terra que eu vou te mostrar. Porque se tu ficar nesse teu meio, tu nunca vai ser aquilo que eu projetei para você ser. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Para manter relacionamento com Deus é necessário atrair a atenção de Deus. E eu vou dizer algo para você. Poucas vezes na história foi tão fácil atrair a atenção de Deus. Porque até mesmo aqueles que se dizem povo seu, não o conhecem, não o obedecem, não o honram e não aplicam os seus mandamentos. Hoje nós vivemos em dia em que dever virou virtude. Há 30, 40 anos atrás, o sujeito sustentar uma casa, educar os filhos, ser trabalhador era dever. Hoje, se achar um homem assim, agarra com as mãos, com os pés, laça, amarra, não deixa escapar, faz qualquer coisa. Antigamente, uma mulher que cuidava da casa, criava os filhos, que era prendada, que não precisava nem ir na loja comprar roupa, ela mesma fazia, atendia as necessidades. Isso aí era comum, isso era dever das vovó. Hoje, se tu achar uma assim, faz a mesma coisa. Hoje em dia, o sujeito só porque não bate na mulher, não espanca os filhos, porque tem lei para, né? Não vou entrar no assunto. Não, o sujeito não faz isso, tá? Ele já só por não bater em ninguém, por não chegar bêbado em casa, já tem que ser tratado bem, né? Porque parece que é a última bolachinha do pacote. Nós vivemos em dias em que dever virou virtude. Mas espera aí, ser trabalhador não é virtude, isso é um dever do homem. Ser honesto, falar a verdade, cumprir os deveres, pagar as contas, viver honestamente, cumprir os mandamentos, desde quando isso virou virtude? Nos dias atuais. Quem faz isso é chamado de virtuoso. Porque o homem e a mulher do século 21 consideram deveres como virtudes, porque vivem abaixo dos deveres. E Jesus ensinou lá em Lucas 17:10, depois de ter feito tudo o que vos foi ordenado, considerai-vos como servos inúteis, porque não fizeram mais que a vossa obrigação.
Quando você faz além do dever, aí virou virtude. Porque você foi além do seu dever. Então você é virtuoso. Numa sociedade pervertida e corrupta como essa que o mundo apresenta, e que está abraçando o cristianismo, que está se deixando abraçar por esta sociedade, aqueles que resolvem romper com esse sistema chamam a atenção de Deus. As tuas ações é o que promovem você para chamar a atenção de Deus. E uma vez chamada a atenção de Deus, como é que você mantém o trabalho? Dignifica o homem. O serviço que você presta te qualifica. A sua capacidade em apresentar soluções. Deus ouve até um espírito imundo quando tem solução. Quando ele quis punir os reis de Israel, ele reuniu conselhos: como é que eu vou confundir eles? E um dava uma ideia e outro dava outra. E apareceu um espírito mentiroso e disse para o Senhor: eu tenho a solução, eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. Vai, e tu vai ser bem sucedido. Deus ouve aqueles que têm solução para a aplicação do seu plano. E como é que eu consigo desenvolver isso? Com a principal ferramenta que Deus nos deu: a palavra. Nos seus alvos tem que estar a palavra. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Ou melhor, deixa eu fazer a pergunta: você já leu a Bíblia? Quanto tempo de cristão você pode dizer que tem? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Deus se revela principalmente pela sua palavra. Qual o conhecimento da palavra que você tem? Coloque nos alvos para 2017: eu vou ler a Bíblia. Se você se dedicar a ler 4 capítulos por dia, a partir de hoje, em outubro você já leu toda ela. Se você ler 3 capítulos num dia e 4 no outro, novembro, final de novembro, você já leu toda a Bíblia. 3 capítulos, 4 capítulos, todo dia. Em um ano, você lê toda a Bíblia. Isso é difícil? Coloque isso nos seus alvos. Coloque nos seus alvos aprender mais da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que revela para você oração, santificação, obediência, prática da justiça, compromisso com a casa de Deus. Compromisso com a casa de Deus também envolve as 3 áreas: a área espiritual, a oração, a consagração, porque a igreja só será melhor se os seus membros forem melhores. Uma igreja não é poderosa pela placa, uma igreja é poderosa quando os seus membros são poderosos. Uma igreja não é cheia da unção quando tem um pregador ungido, não, quando os seus membros são ungidos. Uma igreja não é amorosa pela história que ela tem, uma igreja é amorosa pelo que seus membros materializam o amor. Então, o que você quer para a igreja, seja você, porque você sendo, há possibilidade da igreja ser, mas se os membros não forem, como a igreja será? Então, aquilo que você quer que a igreja seja espiritualmente, faça você. Tenha compromisso espiritual com a igreja. Santificação, oração, consagração.
meditação na palavra, obediência na palavra. Isso é propósito espiritual com a igreja. Propósito social com a igreja. É você estar participando da realidade dos irmãos. É você procurar servir naquilo que você sabe, naquilo que você pode, naquilo que está ao alcance da sua mão. É você se dispor a fazer. É ouvir o chamado e responder, porque você pode fazer. E também com a realidade material da igreja. Porque a igreja tem o seu custo para se manter. E a materialização do crescimento da igreja exige investimento financeiro. Então tenha um comprometimento ministerial com a igreja, que tendo esse comprometimento com a igreja, você está envolvido com aquilo que é de Deus, porque ela é obra do Senhor. E a terceira área, a área material, preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Você pode ter muitas necessidades. Você pode ter muitas dificuldades materiais, em muitas áreas. Mas tudo se resume em um número. Para tudo que você tem como propósito material para 2017, existe um número que resolve. Não existe? O problema é que o sujeito fica pensando no carro, na casa, no rancho, nas despesas, nos financiamentos, nos compromissos, e nisso e naquilo. E ele se perde em tantas coisas. Mas somando tudo, chega-se a um número, e você tem que saber esse número. Que número é esse? É o valor que você necessita em 2017 para terminar o ano com todos os compromissos honrados e fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Há um número e você tem que saber quanto é. Se você não sabe quanto custou o seu 2016, não precisa nem me dizer, você está endividado. Porque toda pessoa que está endividada, ela não tem noção do seu custo. Isso é elementar. Assim como quem não sabe administrar o tempo. Quem não sabe administrar o tempo não tem dinheiro. E se tem dinheiro, não tem tempo para usar. Você necessita saber. Coloque nos seus alvos profissionais e materiais. Coloque lá tudo o que você precisa. Quanto você precisa para sair das dívidas? Qual é o valor da sua dívida? Quanto você precisa para sair dela? Quanto você precisa para fazer um investimento no negócio que você deseja fazer? De posse desse número, você passa a trabalhar. Porque não é o simples fato de ter um número que o número vai vir. Mas você tendo conhecimento do seu custo anual. Ontem, quando eu fiquei aqui na igreja até quase 2 da manhã, cheguei em casa, tomei alguma coisa para refrescar, peguei a minha agenda e fechei o meu 2016. Sei quanto me custou 2016. E sei o que tenho para honrar em 2017. Eu tenho um número. Você tem o seu. Você tem que saber. Agora, o que faz esse número se materializar, o que é? É aquilo que você dá em troca por ele. Você me entendeu? Eu vou repetir. O que faz esse número que você tem para se realizar é aquilo que você tem para dar em troca por ele. Vou dar um exemplo. Se você é um humorista e você precisa de 100 mil reais em 2017, o sujeito é humorista. O que ele tem para dar em troca?
alegria, entretenimento, fazer as pessoas felizes e entreter elas. Isso é o que ele vai dar para receber os 100 mil. Agora tem o segundo passo: como vou dar? Contando piada, fazendo shows, espetáculos, enfim. Então, tenha um número, o que você tem para dar em troca desse número e como você vai dar. Agora, não pense um número que você não tem condições de materializar, porque a sua qualidade de prestar o serviço é muito abaixo do número que você quer. Tem que ser compatível, porque nós recebemos não pelo que sabemos, mas pela aplicação do que nós sabemos. Não adianta o sujeito saber muito se não aplica ou não sabe aplicar. O que determina quanto eu ganho não é o que eu sei, mas é o modo como eu aplico o que eu sei. E a mesma coisa com você. Se você sabe pouco, você aplica pouco e recebe pouco. Se você quer receber mais, você precisa crescer no conhecimento e na aplicação desse conhecimento. Então, essa semana tem esse tema de casa. O próximo domingo é a ceia, tanto de manhã como à noite. E serão trazidos ao altar esses alvos para a igreja estar orando. Coloque os seus alvos. Trabalhe com esses seus alvos. E saiba que eles só serão alcançados quando você aplicar. E aonde é que se aplica? Nos outros. Jesus ensinou esse princípio, para finalizar, quando ele operou o milagre da multiplicação dos pães. Mateus capítulo 14, do verso 15 ao 21, fala a aplicação desse milagre. Mas eu quero ficar no versículo 19. Você que está anotando, leia em casa do 15 ao 21. Mas o verso 19 diz: tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. O Senhor te deu. Você tem os pães e os peixes. Você tem. Se você não tem, tem alguém contigo que tem. Olha a metodologia de Jesus. Organiza. Imagina uma multidão com 20 mil pessoas aproximadamente, porque eram 5 mil homens, além de mulheres e crianças. 20 mil pessoas com fome, sabendo que tinha um cesto de pão. Imagina o quebra-quebra que não ia dar. Jesus mandou organizar. Se organizem. Mandou que se assentassem em grupos de 50, em grupos de 100. Se assentem em grupos e fiquem sentados aí na relva. Depois de estar tudo organizado, ele pegou o que tinha, abençoou, apresentou ao Senhor, partiu, entregou aos discípulos, e os pães e os peixes se multiplicaram não nas mãos de Jesus. Os pães e os peixes se multiplicaram na mão dos discípulos. O que Jesus fez é mandar organizar e abençoar e entregar para eles. Mas foi na mão dos discípulos que o pão e o peixe foi multiplicado. Organize o seu trabalho, organize a sua vida, organize o seu ministério. Não importa como esteja, separe as coisas, mantenha elas aonde você sabe como estão. Peça a bênção de Deus no que você tem e no seu trabalho, e os resultados irão se multiplicar nas tuas mãos. Se você aplicar os princípios, os resultados vão se multiplicar. O livro de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 23 até o 31, fala que Davi foi
levar as coisas para os seus irmãos e ouviu um gigante desaforando o exército de Israel. E quando ele ouviu, ele falou: o que é isso? E aí as pessoas que tinham medo do gigante, o que elas fizeram? Esse aí é um gigante que vem afrontar. E o rei disse que quem vencer esse gigante, ele vai coroar de riquezas e honra em Israel e vai isentar de impostos a família de seu pai e ainda vai dar a sua filha como esposa para que seja genro do rei. Davi, o rapazinho, pastorzinho de ovelha. Como é que é o negócio? Como é que é? Como é que é? O sujeito não vai precisar pagar imposto. Pensa se você fosse isento de imposto, não precisa pagar imposto de nada mais. Pensa, tá? Isento de imposto, ainda vai ganhar uma riqueza, vai acertar um negócio acumulado, vai ganhar uma bolada grande. E ainda vai ser genro do rei, vai morar no palácio, só para derrubar esse gigante. Mas quem é esse incircunciso que desafia o exército de Deus vivo? Atrás do seu sonho, em volta do seu sonho, na frente do seu sonho, há gigantes que precisam ser vencidos. Esses gigantes gritam para amedrontar você. Esses gigantes gritam para acusar você. Esses gigantes querem tirar a sua atenção, a sua concentração. Esses gigantes querem tirar de perto de você as pessoas que têm solução para você. Esses gigantes querem colocar perto de você pessoas que são problema para você. Esses gigantes estão sempre querendo achar motivos que não dão, que não pode, que não serve. Esses gigantes, eles querem fazer você correr. Você não tem que prestar atenção no gigante, você tem que prestar atenção no resultado que gera vencer esse gigante. Não olhe para o que eu posso perder, olhe para o que você pode ganhar. Davi olhou aquele gigante e perguntou 2 vezes. E eles repetiram para ele: vai ser coroado de riqueza, vai ser isento de impostos e vai ser genro do rei. Eu vou enfrentar. E a conversa chegou lá na tenda de Saul. Porque quando há uma multidão de covardes, quando aparece um corajoso, todo mundo fica sabendo. E Saul diz: chama para cá esse rapaz, quero ver quem é. É o tocador de harpa. É o pastor de ovelhas. Tu não pode ir. Os irmãos disseram que ele não podia. O rei disse que ele não pode. Não, eu tenho currículo. Eu já matei leão, eu já matei urso. Eu tenho currículo. E eu sei usar a arma que eu tenho, não preciso da sua. Eu sei usar a minha arma. Porque, além de tocar harpa, eu treinava com funda, porque para espantar predadores eu usava a funda. Então eu sei usar as ferramentas do meu trabalho, e com as ferramentas do meu trabalho eu vou derrubar esse gigante. Com certeza existe alguém que tem muito resultado fazendo o que você faz. Com certeza. Se na profissão que você exerce ninguém consegue se sobressair em resultado, larga ela. Mas se você conhece alguém que tem resultados que você quer fazendo o que você faz, é porque pode conseguir. Derrube o gigante. Quando o gigante se deparou com Davi, ele estava acostumado a ganhar de todo mundo no grito, com ameaça. Ele estava acostumado a meter medo em todo mundo. Quando ele achou um que não correu do grito dele, ele caiu no primeiro golpe. E o emissário que ia na frente, o pajem de arma que levava lança, escudo, para meter pavor, que era maior que Davi também, quando viu o gigante cair,
correu. Em 2017, você quer continuar ouvindo o gigante? Ou quer atirar uma pedrada na testa dele? O gigante caiu com a pedrada, pedra cravada, estava morto. Não, mas eu vou completar o serviço, já que não tem taça, ainda não tinha taça naquela época, entendeu? Aí Davi disse: eu vou ser campeão de tudo agora. Pegou a espada, cortou a cabeça do gigante e saiu com as tranças dele segurando aquela cabeça, que devia ser um negócio de fazer algumas regiões do país ter inveja. Aquele cabeção, segurando aquelas tranças, tá? Quer ver isso aí? Isso é a minha taça. Pegou a espada, pegou lança, pegou tudo e chegou lá na tenda de Saul com a cabeça do Golias. Era isso que estava metendo no meio de vocês? Está aqui. Ele foi levar queijo e trazer notícia para o pai. E voltou como herói nacional, com alvará de licença de imposto, dinheiro guardado e ainda com promessa de ser genro do rei. Vendendo queijo, nem vendendo, entregando. Você vai atrair a oportunidade, se estiver preparado para ela. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, entenda o tempo, entenda as oportunidades, aplique os princípios, compreenda o mistério, que resultado é consequência. Não fique focado no resultado só. O resultado tem que ser consequente do que você faz. E para isso, você precisa contar os dias de tal maneira que alcance um coração sábio. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar por você. No próximo domingo, seria muito importante se você puder vir nos dois cultos, o culto da manhã e o culto da noite. Porque no culto da manhã, o apóstolo vai dar um enfoque na visão da igreja. E isso é fundamental para você entender. Porque entender uma visão é tão importante que, veja só, quando Deus falou através do profeta Jeremias para os israelitas que foram levados cativos lá para a Babilônia, Deus disse pelo profeta: trabalhem, orem pela paz, porque havendo paz, vocês terão paz. Até quando você está subjugado, é importante isso, para ter paz. Imagine quando você tem alguém e uma estrutura que promova você. Então é importante você compreender esta visão, porque é ela que norteia a sua trajetória espiritual. Então de manhã, traga os alvos, venha, participe da ceia junto. E à noite, nós vamos dar continuidade dentro desse ensino que está sendo dado de libertação financeira. São dois pontos fundamentais para você entender. E no próximo domingo você traz os alvos, entrega os alvos no altar. E a igreja estará orando 24 horas por esses alvos. E você aplicando esses alvos, vivendo esses alvos, orando uns pelos outros, servindo uns aos outros, contribuindo uns com os outros. Então no próximo domingo se programe, manhã e noite na igreja, porque é fundamental para você ter o maior conhecimento possível naquilo que promove você, para você ter esses resultados. Eu vou orar agora, e essa oração que eu vou fazer é para que o Senhor abra o seu entendimento durante essa semana, e quando você receber do Senhor, coloque isso nos propósitos, coloque isso nos alvos que você tem para esse ano. Escreva isso, registre isso. Eu faço isso.
Eu fiz isso esse ano. E como eu disse a vocês, eu não falo, eu não ensino, e eu não digo para os outros fazer nada que eu não faça, nada que eu não viva, nada. Tudo que eu falo para vocês, eu falo porque eu vivo, e eu falo porque eu sei os resultados que geram. Você pode precisar de 100, outro de 1000, outro de 10 mil, outro de 1 milhão, outro pode precisar de 10, 20 milhões. Não importa quanto é, a fórmula é a mesma, o princípio é o mesmo. Você não pode ficar focado numa realidade diferente. O princípio que serve a você serve para quem está ao seu lado e serve para quem está do outro lado do planeta. Serve para quem fala português, mandarim, inglês, qualquer língua. É o mesmo princípio. Aplique ele e o resultado se manifesta. Amém? Antes de orar, eu quero só lembrar você que lá atrás já está o MP3, tem só 20. Já pegaram, deve ter menos. Tem gente que já pegou, tem menos. Com as 4 ministrações sobre libertação financeira. As 4 ministrações anteriores, todas as que eu fiz, exceto a de hoje, já estão em MP3 lá atrás, tá? Se você quiser, você pode pegar lá com o pessoal no balcão. É R$20 o MP3 com as 4 mensagens de libertação financeira. Eu anunciei e esgotou o MP3 do Apocalipse. Eram 4 MP3 do Apocalipse, versículo por versículo. O pessoal aqui da mídia conseguiu colocar tudo em um MP3 só. São quase 40 horas de estudo sistemático do Apocalipse, aonde eu explico versículo por versículo do Apocalipse, tá? Para você que quer conhecer. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras desta profecia. Há uma promessa de Deus para tornar feliz aqueles que ouvem e guardam e leem essas profecias. Então tem lá um MP3, um só, com 40 horas de ministração sobre o Apocalipse. Como a gente conseguiu diminuir o custo por causa do material, apenas R$50 essas 40 horas de estudo do Apocalipse. E mais outro MP3 com palestras feitas fora da igreja para empreendedores. Agora eu vou orar por você. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um ano que o Senhor nos dá. Eu quero te agradecer, Senhor, porque se no ano que passou muitos aqui tiveram 1000 motivos para chorar, o Senhor está lhes dando 2017 para sorrir. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor concede a cada um de nós para podermos crescer como indivíduos, sermos pessoas melhores e podermos materializar isso que o Senhor nos tem feito através das nossas ações para com aqueles que nos ouvem, estão conosco, prestamos serviços ou nos relacionamos. Eu rogo-te, Senhor, que o teu Santo Espírito abra o entendimento de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, a fim de poderem compreenderem quais são os seus alvos e propósitos definidos para este ano, e possam, Senhor, não somente registrá-los, como também materializá-los até o final do ano, para que em tudo o teu nome seja neles glorificado, e que tudo quanto colocarem a sua mão venha a prosperar, em nome de Jesus, amém. Só um pouquinho, antes de você vir à frente trazer a sua oferta, a sua primeira oferta do ano, eu quero desafiar você a aplicar um princípio. Aquilo que você começa, projeta como vai terminar. Escolha uma nota que você tem, que projete o seu ano. Semeie aquilo que você quer colher no ano.
Se você não tem, anota que eu escolhi a minha. Se você não tem a nota que gostaria de ter, componha. Junte e componha ela. Mas escolha uma semente que você quer colher. O que você quer atrair? Semeie. Semeie. Porque semeando, você colhe. Se você quiser, lá atrás tem as máquinas de cartão que você pode procurar lá e passar se você não tem. Mas semeie o que você quer colher. Traga ao altar a sua semente para 2017.